moçada, tudo bem? Então, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos falando inicialmente sobre a Idade Antiga. Afinal de contas, é necessário que nós tenhamos todo esse entendimento em relação ao passado para que a gente possa compreender o nosso presente. Então, para nós que estamos estudando para o Enem, para nós que estamos estudando para o EMA, é muito importante a gente entender algumas concepções da nossa sociedade, de algumas civilizações que permearam lá na antiguidade e que deram grandes contribuições para a nossa sociedade, tanto moderna como também a nossa sociedade contemporânea. A nossa civilização que nós vamos trabalhar inicialmente será exatamente a civilização mesopotâmica, tá? Mas para que a gente possa entrar na civilização mesopotâmica, nós temos que entender o seguinte, que antes de tudo, o mundo ele não era como nós estamos vivendo hoje. Ou seja, nós temos hoje um comportamento onde nós somos uma sociedade sedentária. Quando eu falo em uma sociedade sedentária, eu não estou falando, né, a galera que gosta aí de malhar, que gosta de ir para academia, eu não estou falando da galera que não malha. Eu estou falando exatamente de uma sociedade sedentária onde nós temos uma moradia fixa. Nós estamos nas nossas casas, seja ela alugada ou não, mas nós estamos ali porque nós residimos ali, muitas vezes nós estudamos em um local perto, nós trabalhamos em um local perto. O que eu quero falar para vocês é que, quanto à questão sedentarismo, nós temos que entender que a nossa sociedade ela é uma sociedade sedentária porque ela possui uma residência fixa. Nós temos residências fixas. E professor, mas por que o senhor está falando nisso? Porque antes de tudo, antes de nós termos uma residência fixa, as sociedades, os grupamentos, as civilizações, elas eram nômades. Ou seja, nós não podemos nem falar em sociedades nem em civilizações ainda, porque eram grupamentos, eram etnias, eram simplesmente grupos que viviam se locomovendo de um local para o outro. Eu quero que vocês entendam o seguinte, o que é uma sociedade nômade? É aquela que não possui uma residência fixa, ou seja, os grupos eles andavam de região para região em busca de alimentos. Por isso é que eles não possuíam uma moradia fixa, tá certo? Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter, uma sociedade nômade é uma sociedade que migra de um local para o outro por sua necessidade. Aí vocês me perguntam, professor, mas uma sociedade nômade, ela só existiu lá no passado, não existe mais nos dias de hoje? Aí é um ledo engano. Na verdade, até hoje nós temos sociedades nômades. Inclusive aqui no nosso país, tá? Nós temos grupos de nativos, tá? Porque é costumeiro vocês ouvirem nos telejornais chamar de índios, mas o termo correto é de nativos. E esses nativos lá na selva amazônica, lá na nossa floresta amazônica, ainda tem grupos que são nômades, certo? E que não tiveram nem contato ainda com os tão chamados homens brancos, né, que somos nós. E eles vivem isolados. E isso, né, até o próprio IBAMA, ele trabalha para que esses grupos realmente não tenham contato e mantenham exatamente as suas características, tá certo? Então é importante exatamente a gente entender inicialmente essa diferença de nomadismo para sedentarismo. Quando foi que os homens passaram a ter aí essa prática de, podemos dizer, de deixar de ser nômade e passar a ser sedentário? Foi a partir do momento que o homem passou a ter a ideia de que ele poderia cultivar os seus próprios alimentos. E aí nós temos o surgimento da agricultura, tá certo? Essa agricultura que surge aí no nosso período paleolítico, tá? Da divisão da história, da divisão positivista da história. E aí, em seguida, nós temos aí, por conta dessa fixação do homem em um local só, vai surgindo as primeiras aldeias. Tá? Essas aldeias que se tornaram vilas, que posteriormente se tornarão cidades. E isso aí no processo que nós vamos estudar, desde a Idade Antiga até a Idade Média, Moderna e Contemporânea, vocês vão perceber toda essa transformação, principalmente quando chegarmos na modernidade. Tá certo? E aí nós vamos passar por todo esse período para que vocês possam perceber quanto a sociedade evoluiu no sentido de organização do espaço. Não quero dizer aqui para vocês que era muito melhor ser nômade ou é muito melhor ser sedentário. Não, eu quero mostrar para vocês que há as diferenças e a gente precisa para que a gente possa chegar no dia da nossa prova e acertar as questões, tá bom? Então, como foi que essas sociedades começaram a se organizar? Começaram a se organizar às margens dos rios. Por quê, professor? Porque nas margens dos rios é exatamente onde nós temos terras abundantes para a produção de alimentos, tá certo? Então é muito mais fácil plantar às margens dos rios do que procurar um local longínquo, tá certo?
e aí, logicamente, as margens dos rios são os locais mais propícios para a produção de alimentos. Onde é que está localizada essa civilização mesopotâmica? Olha só, veja bem aí nesse slide. A civilização mesopotâmica ela está situada na região que nós conhecemos como a região do Crescente Fértil, tá certo? Lá no Oriente Médio. E aí nós temos como uma região que nós identificamos bem, vocês podem perceber que boa parte do território mesopotâmico é exatamente onde hoje nós conhecemos um país que é denominado como o Iraque, tá certo? O Iraque, que nós vamos estudar lá nas nossas últimas aulas, nós vamos citar sobre ele, exatamente sobre a Guerra do Golfo, certo? Com Saddam Hussein e tudo. Então, muitos de vocês já ouviram falar na década de 90, mas outros ainda não, e nós vamos, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que entender que, nesse momento, nós estamos falando sobre a civilização mesopotâmica que predominou nesta região, tá certo? Então, o que significa o termo Mesopotâmia? O termo Mesopotâmia significa terra entre rios, e aí vocês podem perceber que essa região é banhada por dois rios importantíssimos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá certo? São dois rios importantíssimos aí para a civilização mesopotâmica dentro do Oriente Médio, onde eu já destaquei para vocês que é o atual território do Iraque, tá bom? Então, nessa região nós vamos ter aí vários povos que vão habitar nessas regiões. E aí, esses povos que habitaram aí essa região por volta do século 5 e 1 a.C., nós podemos destacar os povos babilônicos, os povos assírios, os sumérios, os caldeus, os amoritas e os acádios, tá? Nós vamos chamar a atenção nesta aula de hoje para alguns povos, o quanto eles contribuíram para a nossa sociedade, tá? A sociedade atual, certo? Porque nós vamos perceber um desenvolvimento no campo da astrologia, um desenvolvimento no campo da astronomia, também contribuições no campo da matemática, tá certo? Então a gente percebe que tudo isso, todos esses estudos já vêm desde a civilização mesopotâmica, tá certo? E aí, ó, nós percebemos aí desde por volta do século 5 e 1 antes de Cristo. Se nós estamos em pleno século 21 após Cristo, né? Então já faz muito tempo que esses povos colaboraram e muito para o desenvolvimento da humanidade. Então, vejamos aqui. Olha só, as contribuições dos povos sumérios para a Mesopotâmia. O que os povos sumérios contribuíram? Bem, os povos sumérios eles contribuíram com a construção de um complexo sistema de controle da água dos rios. Então percebam, galera, o problema de água, da necessidade de você organizar a distribuição da água, não é um problema de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, tá certo? É um problema que desde os primórdios da humanidade o homem tenta organizar. Afinal de contas, eu já expliquei para vocês, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então, se eles possuem moradia fixa, então há necessidade de uma organização. E as principais contribuições que os sumérios deram foi exatamente nisso, de começar a organizar o controle das águas dos rios, tá certo? Principalmente no período de seca, né? Então havia uma necessidade de construir diques para controlar essa água. Por isso que o nosso segundo ponto, né, que fala sobre os sumérios, diz o seguinte: construíram canais de irrigação, barragens e diques, o quê? Para conter as águas durante o período chuvoso, para que eles não sofressem durante o período de seca. Um outro ponto importante também de contribuição dos sumérios é no que diz respeito à escrita cuneiforme. Tá? Essa escrita cuneiforme é uma das primeiras escritas que nós temos. Afinal de contas, ela surge aí por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Olha só, nós estamos falando do século 40 antes de Cristo, certo? Volto a dizer para vocês, nós estamos pleno século 21 após Cristo. Então, muito tempo depois, tá? Então, o que acontece? Se nós estamos falando sobre a escrita cuneiforme, vamos perceber algumas características. Como é que elas eram feitas? Como é que os homens registravam? A escrita cuneiforme era registrada em placas de barro, que nós conhecemos como argila, tá? Onde eles cunhavam esta escrita com estiletes. Percebam nessa imagem que eu coloquei bem para vocês no slide, como é que era a escrita cuneiforme, tá certo? Então eles pegavam essas placas de argila e começavam a cunhá-las. Tá? Então começavam a trabalhar essas placas de argila. Nós podemos perceber também que dentro da civilização mesopotâmica algumas cidades se destacaram.
Dentre elas nós temos as cidades de Kish, Uruk, Lagash e Ur. Tá? São as 4 principais cidades da civilização mesopotâmica. E aí, galera, eu quero tratar com vocês o seguinte: essas cidades elas não viviam em plena harmonia. Tá? Era muito comum entrar em conflitos entre as cidades, entre grupos, tá? Entre etnias. Então é muito comum isso na antiguidade e nós vamos falar também sobre isso já já quando nós vamos falar sobre a escravidão. Uma outra observação importante, né? Um outro povo que contribuiu muito para a civilização mesopotâmica são os babilônios. Tá? Eles foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento, e aí eu quero destacar para vocês o código de leis baseado nas leis de Talião, certo? Que as leis de Talião é o olho por olho, dente por dente, tá certo? E o imperador e legislador Hammurabi desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. Galera, eu costumo falar, quando nós vamos falar sobre isso, sobre as leis de Talião, sobre o Código de Hammurabi, é que toda sociedade ela precisa de uma organização mínima, tá certo? E nós observamos que na civilização mesopotâmica houve essa preocupação de organizar para quê? Para que as coisas não saíssem do controle. Afinal de contas, nós precisamos de uma sociedade organizada e uma sociedade que respeite o espaço um do outro. E já havia essa preocupação ainda, né, ainda lá na antiguidade, ainda na civilização mesopotâmica. Eu vou destacar para vocês daqui a pouco alguns pontos que chamam a atenção da gente no que diz respeito à legislação penal dentro da civilização mesopotâmica, tá? Dentro dessa civilização mesopotâmica. E aí o que acontece? O Código de Hammurabi. Todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao seu delito. Olha só o que o Código de Hammurabi vem trazer. E eu vou já tratar cada ponto desse. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção para vocês, porque a Mesopotâmia é um território, né, que está citado na nossa Bíblia Sagrada, tá? Nas nossas escrituras sagradas. Então, se você tiver curiosidade aí para estudar, por exemplo, saber um pouco mais sobre a Torre de Babel, muitos de vocês já ouviram isso, frequentam a igreja, né? Fazem suas leituras. Então, lá no nosso livro de Gênesis, no nosso capítulo 11, você pode encontrar, né, um pouco sobre a questão da Torre de Babel. E isso faz parte da história da Mesopotâmia. Assim como também nós temos os jardins suspensos da Babilônia, certo? E aí a Babilônia foi um território que lá é próximo à cidade hoje, lá no Iraque, de Bagdá, tá certo? E também o que eu vou tratar agora para vocês, logicamente não dá para falar sobre tudo, mas um dos pontos importantes do Código de Hammurabi, né? Os principais pontos eu vou começar a abordar aqui com vocês para que a gente possa entender. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como é que eram organizadas a sociedade, como é que era organizada a sociedade mesopotâmica, tá? Nós temos aí uma pirâmide, e essa pirâmide nós temos no seu cume exatamente a figura do rei, certo? Então o rei é que comandava na Mesopotâmia. Mas nós temos uma sociedade totalmente desigual, né? Uma sociedade onde o rei ele era considerado um deus vivo na Terra, certo? E aí, por conta disso, nós temos que entender o seguinte: o rei é considerado Deus vivo, então nós temos uma figura, né, onde nós temos que entender que o governo tinha um regime teocrático, ou seja, ele se considerava o Deus. E esse rei não era chamado de rei na Mesopotâmia, ele era conhecido como Patese, que significa servidor, ou Lugal, que significa senhor. Tá certo? Então ele era a figura principal dentro da sociedade mesopotâmica. Abaixo do rei nós vamos ter uma elite agrária, certo? Que são os nobres. Juntamente com esses nobres nós temos os militares e os sacerdotes. Veja bem que a partir desse momento que os grupos começam a se organizar, a sociedade mesopotâmica já está organizada, nós já temos a figura religiosa também nesse comando. Por que eu quero abordar isso? Porque a religião ela vai permear desde a antiguidade até os dias de hoje, tá, gente? Lógico que quando nós chegamos na Idade Média, nós damos uma maior ênfase à Igreja Católica, o quanto a Igreja Católica cometeu atrocidades e tudo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para isso, para mostrar para vocês que desde o princípio a figura religiosa ela está ali presente
para também ajudar no processo. E aí no processo de organização e no processo de controle dessa sociedade. Aí está ajudando diretamente a figura do patese, tá certo? Abaixo deles, abaixo dos nobres, militares e sacerdotes, nós temos os artesãos, os comerciantes e os agricultores livres, tá? Os camponeses. Era um grupo um pouco mais abaixo dentro da sociedade mesopotâmica. E na base dessa sociedade mesopotâmica, nós temos aí a figura dos escravos, tá certo? É aí, galera, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, olha só, errei bem aqui, passei o slide, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, esses escravos na Mesopotâmia, nós não podemos confundir com o modelo de escravidão que nós vamos ter aqui no Brasil, com uma questão racial, com os negros provindos da África. Não, não tem nada a ver. A escravidão na antiguidade é de uma forma, a escravidão da antiguidade e da própria Idade Média vai ser de uma forma, e a escravidão moderna que nós vamos ver aqui na América como um todo é totalmente diferente. Por quê, professor? Por que o senhor está trazendo isso? Por que essa informação é tão importante? Porque é o seguinte, galera, se nós temos aqui um modelo de escravidão, eu tenho que entender e mostrar para vocês que a escravidão que era na antiguidade, ela era uma escravidão que se dava através, nesse momento, através de prisioneiros de guerra. O que são os prisioneiros de guerra lá na Mesopotâmia? São aqueles grupos, certo, que eu falei para vocês, existiam grupos, etnias que se degladiavam, cidades que se degladiavam, e um capturava o soldado do outro. Nesse momento que captura o soldado um do outro, certo? Esse soldado ele passa a ser meu prisioneiro de guerra. E a partir do momento que ele passa a ser meu prisioneiro de guerra, eu posso torná-lo escravo. Quando ele se torna escravo? Ele se torna uma figura que é dependente da minha pessoa. Ele é meu escravo. Então, a partir desse momento que ele é meu escravo, eu vou dizer o seguinte: esse escravo é meu objeto. Então eu posso vender, eu posso trocar, como eu posso penhorá-lo, tá certo? Então isso não diz respeito a nada de cor de pele, nada disso. Simplesmente é uma questão onde eu poderia capturar um indivíduo de outra etnia e torná-lo meu escravo, tá certo? E esses eram que mantinham a base da sociedade mesopotâmica, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente vai conversando também lá pelo WhatsApp. Olha só, galera. Eu passo agora a destacar para vocês, certo, a questão do Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi nós temos alguns pontos importantes. Olha só, as leis, né, algumas leis do Código de Hammurabi. Pois bem, chama a atenção dessa primeira. Quem roubar a propriedade de um templo, ele será condenado à morte e o receptador deverá ser igualmente condenado. Ou seja, aquele indivíduo que entrou em um templo e roubou, pelo Código de Hammurabi, pela lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, então ele deve ser condenado à morte. E aquele que comprou também aquele bem que foi roubado, ou seja, o receptador, também deverá ser morto, tá certo? Então, um dos pontos já que nos chamam a atenção, né? Outro ponto importante. Quem arrombar uma casa deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Então, aquele indivíduo que arrombou a casa de um cidadão, ele simplesmente vai ser morto, condenado à morte e vai ser enterrado na frente do local onde ele arrombou da casa. Por que isso acontecia? Para exatamente dar exemplo, tá? Para que outros não viessem fazer a mesma gracinha de arrombar a casa alheia. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui do Código de Hammurabi é o seguinte: se uma pessoa deixar entrar água, olha só, e esta alagar as plantações do vizinho, ele deverá pagar 10 gur de cereais por cada 10 gan da terra. Olha só, para quem não entendeu esses dois termos, né? Unidade de medida. As unidades de medida lá na Mesopotâmia eram diferentes. Então, nós temos aqui, ó, deverá pagar 10 gu, era uma unidade de medida de cereais naquela época, por cada 10 gan, que é uma outra unidade de medida também, como se a gente pudesse comparar. O que seria um gu? Seria os litros, mililitros que nós utilizamos hoje, tá? E o gan seria exatamente as hectares, o metro quadrado que nós utilizamos hoje, tá certo? Então, se a pessoa deixar entrar água na plantação do vizinho, deverá também ressarcir o vizinho.
tá? Se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem, tá? Volto não, vou dizer, né, pela primeira vez aqui uma questão importante aqui, que são as relações internas, as relações familiares. Galera, isso aqui é muito importante, por quê? Porque nós temos na sociedade mesopotâmica uma clara evidência já do machismo, tá? Que é tão combatido nos dias de hoje, por isso que nós temos muitos movimentos feministas na nossa sociedade lutando para que esse machismo diminua consideravelmente. E se nós observarmos de uns 20 anos para cá, as coisas melhoraram muito no que diz respeito a isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, olha só, se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem, tá certo? Então, não vai ter, podemos dizer, não vai ter nenhum compromisso desse homem para com ela, tá certo? E lógico, o que se leva em consideração aí? Que a mulher seja virgem, tá? Que a mulher seja virgem. E aí eu quero passar por um ponto que é muito melindroso dentro da sociedade mesopotâmica, que é a questão do adultério. Percebam aí que eu coloquei adultério feminino. Dentro dessa sociedade mesopotâmica machista, certo? O adultério masculino, ele era totalmente normal, aceito, sem problema algum. Agora, o adultério feminino, ele levava à morte, tá certo? Então a mulher era condenada à morte. E aí eu venho trazer um outro ponto também bem melindroso aqui, que é quanto à questão da esterilidade e doença, que levava ao divórcio. Olha só, quando eu estou falando de um casal, e esse casal não conseguia ter filhos durante, né, lá na civilização mesopotâmica, então sempre quem era a culpada não era o homem, sempre quem era a culpada era a mulher, tá? A mulher sempre foi considerada a culpada por não conseguir dar um filho, um herdeiro para aquele homem. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que dentro da sociedade, sempre que a mulher não conseguisse engravidar, ela sofria, né? O homem poderia pedir o divórcio dessa mulher, tá? Exatamente por ela não ser pura. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, hoje nós sabemos que o homem pode ser estéril também, não é só a mulher. Eu digo, pois bem, e isso é o que acontecia na sociedade mesopotâmica. Muitas vezes o homem era estéril, mas para a sociedade, para os familiares, para os vizinhos, aquela mulher nunca tinha engravidado porque ela estava impura. Ela ela tinha cometido algum pecado onde os deuses não concebiam a ela a alegria de gerar um filho, certo? E aí, por conta disso, né, por conta dessa visão machista, essa mulher acabava pagando. E aí, nós sabemos que quando uma mulher separava para conseguir outro marido, era muito difícil, porque o comum era casar-se com mulheres puras, mulheres que ainda não tinham tido relações sexuais, tá certo? E aí o que acontece? Essas mulheres voltavam para a casa dos pais, porque estava impura, e o homem procurava casar com outra mulher. Aí vocês me dizem, professor, e aí esse homem não conseguia engravidar outro porque ele já era estéril. Perfeito. E assim a vida seguia, tá certo? Infelizmente a sociedade machista levava a esse tipo de coisa. Aí se aquela mulher, como aconteceu, que nós temos relatos históricos, aquela mulher, porventura, por ironia do destino, conseguisse um marido, aquela que foi até então condenada por ser impura, conseguisse um marido, professor, e engravidasse. E aí, como é que eles viam isso? Eles viam da seguinte forma, que aquela mulher, ela não engravidou com seu primeiro esposo porque ela estava impura. Mas ela se arrependeu e os deuses a abençoaram, certo? Ou seja, tiraram dela todo o pecado e, consequentemente, deram aí a bênção de gerar uma criança, tá certo? Então veja como a visão ainda permanece muito forte nesse sentido, tá bom? Outros pontos que eu quero tratar aqui, chamar a atenção do Código de Hammurabi para vocês se um homem roubou uma criança, será condenado à morte, tá certo? Era inaceitável. Se uma mulher não foi circunspecta, saiu de casa, arruinou seu lar, menosprezou o marido, ela será o quê?
afogada, tá certo? Ou seja, galera, a mulher, ela tinha que ter todo um cuidado, tá? Ela tinha que ser uma mulher discreta, tá certo? Então, ela não pode simplesmente, né? Ela está na rua, ela tem que se preservar, tá? Por isso que ela era condenada ao afogamento. Se o filho bateu no pai, terá as mãos cortadas, tá certo? Nos dias de hoje, hein? Nós temos aí, infelizmente, né, vários filhos que não respeitam os pais. Se um construtor construiu uma casa para um homem e não fez um trabalho seguro, e a casa que construiu caiu e provocou a morte de seu dono, o construtor será condenado o quê? À morte, tá certo? Então aquela pessoa responsável pela construção também vai morrer por conta exatamente da perda, né, do filho. Ou a morte do dono. Se for o filho do dono que for morto, o filho do construtor é que morrerá, tá certo? Isso é importante dizer. Se um escravo disser a seu senhor, não és meu senhor, terá de prestar contas com seu escravo e seu senhor, onde lhe arrancará a orelha, tá certo? O escravo perderá a sua orelha por conta, né, de desrespeitar o seu senhor. Galera, olha só, agora nós vamos dar uma paradinha e eu volto já já falando sobre os assírios, tá certo? Valeu, até a próxima. Passaremos agora a falar sobre os assírios, tá? Esses povos também que contribuíram bastante com a civilização mesopotâmica. Veja bem, quais as contribuições que nós temos dos assírios? Organização e desenvolvimento de uma cultura militar, certo? São os povos assírios que estudaram, basicamente, estudaram profundamente como invadir territórios, certo? Montar estratégias, tá? Para conquistar territórios inimigos. Então, eles têm a guerra como conquista de poder e desenvolvimento de uma sociedade, eram as práticas dos assírios. Eles eram cruéis com os povos inimigos que conquistavam, tá? Então eles tinham essa questão mesmo da perseguição. Impunham aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter respeito e espalhar o medo entre os povos, era uma característica dos assírios, tá certo? E enfrentaram uma série de revoltas populares nas regiões que conquistavam. Afinal de contas, né, quem está sendo conquistado tem uma reação, né? Ou seja, de não aceitar a conquista do outro. Mas aí os assírios eles impunham através da força e matando, né, várias pessoas. Outras contribuições também dos assírios para a civilização mesopotâmica. Nós podemos dizer que os guerreiros e sacerdotes desfrutam de grandes privilégios, pois eles não pagam tributos e são grandes proprietários de terra, tá? Então a gente já vê aí, ó, aquilo que eu estava falando sobre a sociedade mesopotâmica, tá? Então a questão dos privilégios, quem está mais acima da pirâmide. A população, formada por camponeses e artesãos, é sujeita ao serviço forçado na construção de imensos palácios e estradas e ainda paga altos tributos, tá bom? Os assírios implantam a horticultura e aperfeiçoam o arado. Então é com os assírios que a gente percebe que a agricultura vai ganhando força ainda mais, né? Vai se aperfeiçoando também, é uma grande contribuição. E a sociedade mesopotâmica, como eu já falei para vocês, é uma sociedade politeísta, né? Eles possuem um deus supremo, que é o Assu, mas eles possuem outros deuses também, tá certo? Então eles acreditam em vários deuses. Então, uma sociedade politeísta. Então, é um regime teocrático com uma religião politeísta, tá certo? Que eu já falei para vocês sobre a questão do rei. Outro povo que também contribuiu no desenvolvimento da sociedade mesopotâmica são os persas, tá certo? E aí o que eles contribuíram? Os caldeus habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia, no primeiro milênio antes de Cristo. Eles eram de origem semita e o imperador caldeu mais importante da história foi a figura de Nabucodonosor, certo? Após a morte deste imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas, tá certo? Pelos persas. E aí, galera, eu quero mostrar para vocês o seguinte agora. Olha só, falar um pouco sobre a religião mesopotâmica, tá? A religião mesopotâmica que eu já falei para vocês, que é uma religião politeísta, por acreditar em vários deuses, e os deuses sempre representados por elementos da natureza, como a água, o ar, o sol e a terra. A figura, um dos deuses era denominado de Marduk,
que era o deus protetor da Babilônia, tá certo? Um outro deus era Ishtar, deusa da natureza e fertilidade do solo. Shamash, deus sol. Enlil, deus do vento e das chuvas. E Anu, deus do céu, tá? Então, são os principais deuses que nós temos aí dentro da civilização mesopotâmica. Existiam também cultos particulares das famílias, tá certo? Mas aí a gente destaca o que era no geral, tá bom? As contribuições aqui que nós temos. As contribuições da civilização mesopotâmica, como falei lá no início da aula, nascimento da astrologia, ou seja, né, o surgimento dos 12 signos do zodíaco, a figura do horóscopo. As meninas aí, muitas meninas gostam, né, de ver o que o horóscopo, né, está apresentando para elas durante a semana, durante o mês, né? Então, entendam aí que a astrologia nasce nesse período, tá certo, da Mesopotâmia. Uma outra contribuição é no campo da astronomia, serve de base para a astronomia grega, tá certo? Então, todo o desenvolvimento da astronomia grega se baseia lá na Mesopotâmia. E também, né, o desenvolvimento da matemática começa também com a sociedade mesopotâmica, tá certo? E aí, galera, nós vamos aqui se encaminhando para o nosso final. E eu quero trabalhar duas questãozinhas para vocês aqui bem básicas, para que a gente possa daqui a pouco fazer as nossas atividades que eu vou passar aí em PDF para vocês, tá bom? Olha só, a primeira questão só de completar os espaços, eu vou ler o seguinte, vou dar um tempo para vocês e dou em seguida a resposta. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. As antigas civilizações orientais caracterizavam-se pelo predomínio das concepções políticas, espaço, e pelo caráter majoritariamente, espaço, de suas crenças religiosas. Então vamos ver o que nós temos como opções. Nós temos aí, para a primeira lacuna, nós temos o seguinte. Nós temos teocráticas, democráticas e coletivistas. Durante toda a aula eu comecei a explanar para vocês e falei para vocês, e quando a gente vê uma questão dessa falando sobre civilizações orientais, nós não podemos falar ainda em democracia, porque a democracia vai nascer na Grécia, e aí nós vamos tratar mais na frente, tá certo? Então, nós temos aqui o que sobra: coletivistas, teocráticas. E aí nós sabemos que as concepções políticas daquela época, com a figura do rei, o governo era o quê? Regime o quê? Teocrático, não é isso? Teocrático. Então nós temos aqui a letra A, a letra C como opções possíveis. E pelo caráter majoritariamente, como pode ser? As crenças religiosas lá na Mesopotâmia eram monoteístas, eram politeístas ou eram racionalistas? Então aí ficou fácil, né? Então nós já destacamos durante a aula. Então a opção correta é a letra C, teocráticas e politeístas, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos aqui para a nossa segunda questão, tá bom? A nossa segunda questão diz o seguinte: os assírios destacaram-se, olha só, os assírios, tá? Então vamos com um povo específico. Pelas suas realizações científicas no campo da astronomia, letra A. Letra B, pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. Letra C, pelo militarismo organizado e cruel. Letra D, pela codificação do antigo direito consuetudinário. O que é o direito consuetudinário, galera? É o direito que é passado através dos costumes, tá certo? Lá na frente nós vamos estudar mais sobre isso, tá? Vou falar um pouquinho para vocês. E letra E, pela construção de tumbas monumentais para seus reis. Então, qual a opção correta aí para vocês? Vou dar 5 segundos. 5. A opção correta é a letra C, pelo militarismo organizado e cruel, tá bom? Então, galera, eu quero aqui agradecer para vocês, tá? A oportunidade de estar ministrando mais uma aula, agora de forma remota, mas que vocês possam aí ter um aprendizado para que a gente possa lá no final se orgulhar e conseguir o nosso objetivo, tá bom? Pois um abraço a todos e até a próxima aula.